Gustavo Malheiros, e depois dele a gente vai ouvir o professor Paulo Nalim, ok? Essa é a ordem das próximas duas comunicações, então. Pablo? Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, em nome da professora Gisela Hironaka, agradecer o convite do professor Catalã e escrevi um artigo sobre a questão dos efeitos da Covid no prazo de entrega das obras que ultrapassam os 180 dias. Eu não vou entrar aqui na discussão se esse prazo é correto ou incorreto. Estou tomando como premissa que a lei e os tribunais já aceitaram que o prazo é correto. Então, quando houver atraso para além dos 180 dias da entrega da obra, desde que haja uma comunicação adequada entre fornecedor e consumidor, esse atraso não poderá ser imputado a nenhuma das partes, desde que você comprove, né, Marcos Erhard, que o atraso decorreu dos efeitos da Covid, né? Só que o meu ponto aqui é outro, e eu tenho conversado com a Karina sobre isso. Uma das coisas que nos incomodou nesse projeto é que, primeiro, ainda falar de imprevisão, quando desde 1920 a física, a filosofia trabalham com imprevisão, com o princípio da incerteza, por exemplo, de Heisenberg, parece um pouco fora de tempo. E mesmo que você utilize a ideia de causa fortuita de força maior, seja para um incumprimento provisório, temporário, ou para um incumprimento definitivo, você tem um fator que é a inevitabilidade dos efeitos. Sendo previsível ou imprevisível, se os efeitos são inevitáveis, eu poderia sim trabalhar com a ideia de causa fortuita de força maior para evitar um agravamento do inadimplemento contratual que pode ocorrer ou que já está ocorrendo em decorrência do caso fortuita de força maior. Também não vejo por que tem que se dissociar uma discussão do caso fortuita de força maior com a teoria da base do negócio, porque a base do negócio ela foi afetada pelo Covid e isso pode configurar como caso fortuita de força maior. Essas seriam duas provocações que eu traria. E eu estou trabalhando, junto com o professor Toscano, num texto que me parece que o caminho adequado para qualquer negociação, revisão ou resolução da relação contratual com Covid ou sem Covid, mas aqui eu vou tratar especificamente do Covid, é a questão do princípio da equivalência material, que alguns autores trabalham como equilíbrio contratual, outros colocam dentro da função social do contrato. Eu sigo a linha do professor Paulo Lobo, do professor Rodrigo Toscano, que entendem que a equivalência material ela é um princípio social do contrato, autônomo à função social, à boa-fé e à função ambiental. E então, na perspectiva da equivalência material, nós entendemos que esse princípio atinge qualquer tipo de contrato, seja ele paritário ou não, e aí essa que é a linha que nós estamos trabalhando é o seguinte: no direito brasileiro, nós temos trabalhado muito com a ideia de equidade. Então, por exemplo, no artigo 5º da Lei de Introdução, no artigo 413 da Lei do Código Civil, quando fala de redução de cláusula penal, o Código de Processo Civil, quando fala que quando não havendo critério, o critério de decisão vai ser a equidade do juiz, nós entendemos que essa ideia de equidade é uma ideia que joga para o solipsismo, joga para o critério subjetivo de quem decide. Seja ele juiz ou não, administrador ou não, parte contratual ou não. Então, nós nos afastamos da ideia de equidade para trabalhar com uma ideia de equanimidade, que é uma ideia de coerência e integridade com a harmonização do direito das duas partes contratantes, e que ele trabalha com uma ideia de analisar todo o contexto contratual. Por isso que eu acho que, se essa nossa ideia estiver certa de equanimidade, que seria o Fern de Dworkin, você conseguiria trabalhar o problema que o Schuman trouxe, de um problema de contrato relacional, de um contrato de prestação diferida, de uma cadeia de contratos, como, por exemplo, o caso do plano de saúde,
é porque você trabalharia sempre com uma ideia de equanimidade contratual. E não só em relação às prestações econômicas, mas em relação a qualquer tipo de prestação. Então, eu deixo essa provocação para vocês de uma densificação do princípio da equivalência material a partir dessa ideia de equanimidade e não de equidade, porque justamente a verdade contratual ela vai ser, em homenagem ao Mazei, ela vai ser construída como a verdade processual, com os argumentos e contra-argumentos das partes contratantes para justificar uma negociação, uma revisão ou uma resolução da relação contratual. Tá? Essa é a provocação que eu deixo e